E esses exemplos que você está dando, como é o caso de uma coluna destruída por um terremoto, já existe na prática, isso tem sido feito, por exemplo, na Itália, que é uma região que tem muitas colunas, muitos edifícios históricos e que sofre terremotos, seguramente. Isso tem sido feito, já é uma prática ou ainda é algo que está iniciando no limiar, ainda não se generaliza? Não, já é uma prática. Inclusive, um dos trabalhos que foram apresentados recentemente num congresso desses de tecnologia 3D aplicadas ao patrimônio histórico, mostrou um trabalho muito interessante em que foi usado um sistema de digitalização 3D, que ele é carregado por um balão. Ele sobrevoou o Parthenon, todo o sítio histórico ao redor do Parthenon, e fez a digitalização 3D de várias peças daquelas ruínas, para justamente tentar reconstituir e mostrar como que teria sido o edifício original, como teriam sido todos esses edifícios originais. Onde estariam aquelas pedras? Onde elas ficariam, como que elas se encaixam umas nas outras, se estão todas presentes ou não. E esse tipo de... Bom, uma questão que o nosso público deverá ter em mente é se esse tipo de trabalho ele é muito mais caro ou não do que o tradicional. Quer dizer, o tradicional seria, você manda uma pessoa lá que vai fazer a medição de peça por peça, né, todas as pedras que estão ali, fazer desenhos, etc., e tentar, de maneira quase que intuitiva, verificar se as coisas se encaixam. Quer dizer, em termos de custo, como é que você poderia nos dizer a respeito do custo desses métodos em relação ao método tradicional, artesanal, método, digamos assim, da tradição, né, do estudo? Em termos de custo, sem dúvida, esses métodos são muito mais caros, porque tanto os equipamentos de digitalização 3D, como os equipamentos de prototipagem rápida, fabricação digital, são equipamentos que, no momento, ainda têm um custo muito elevado. Contudo, se a gente comparar a facilidade que eles nos permitem e a precisão, principalmente a precisão, é impossível você obter o mesmo resultado fazendo essas mesmas coisas manualmente ou por métodos tradicionais. Então, a relação custo-benefício ainda é uma coisa que compensa pela precisão e pela possibilidade de fazer coisas que seriam impossíveis de fazer à mão. Também imagino que a mão de obra, digamos, tradicional, uma pessoa desenhando, etc., também é cara. Você pagar... Enquanto que esse meio digital ele tem, digamos, cada vez mais barato, porque a cada ano você vai ter um avanço tecnológico que vai compensar também, que vai diminuir o custo. Agora, esse tipo de trabalho com a parte, digamos, patrimonial, ela está mais comum em que lugares do planeta? Quer dizer, nos Estados Unidos, em que lugares você acha que isso já está um pouco mais generalizado? Sem dúvida, como você mesmo citou, na Itália, eu acho que é um dos países em que isso está mais aplicado. Em primeiro lugar, pela existência de um grande patrimônio histórico que necessita desse tipo de tecnologia para levantamentos. E segundo, porque eles estão próximos dos centros de tecnologia em que os equipamentos são desenvolvidos. E muitas vezes empresas de outros lugares, até dos Estados Unidos, vão à Itália ou à Grécia para fazer estudos de caso, porque são um campo riquíssimo, exatamente, e dá uma visibilidade muito maior para essas empresas. Agora, no caso nosso ainda, que é um país em desenvolvimento, um país não tão rico, como é que isso tem entrado, se é que tem entrado, no campo especificamente patrimonial? Você acha que isso está penetrando e quais as possibilidades disso se difundir um pouco mais aqui no Brasil? Então, por meio de convênios com universidades do exterior, tem sido feito coisas muito interessantes. Por exemplo, o Arivaldo Amorim, da Universidade Federal da Bahia, desenvolveu um projeto grande para digitalização 3D do Pelourinho, para estar fazendo também todo um trabalho de fotogrametria na cidade de Lençóis e outras cidades históricas da Bahia. E eles têm uma pesquisa muito avançada nessa área. E eles utilizam, como eu disse, muitas vezes equipamentos que são trazidos por universidades alemãs, que fazem convênios com eles e têm interesse em testar em campo aqui no Brasil os métodos e os equipamentos deles também. Isso abre a possibilidade de cooperação até internacional nesse campo. Agora, aí tem um lado também, e há uma transferência de tecnologia no seguinte sentido, você citou o exemplo concreto aí da Bahia,
Quer dizer, em que medida os nossos acadêmicos locais, os nossos técnicos, as pessoas que lidam com isso, elas estão se aparelhando intelectualmente para não só receber uma equipe estrangeira que vem aqui e faz o levantamento todo, mas comecem também a adquirir o conhecimento suficiente para fazer isso. Eu acho que nos programas de pós-graduação das principais universidades brasileiras, isso também já está começando a surgir. E também estão sendo criados laboratórios com o objetivo de pesquisar esses novos meios digitais, a aplicação deles na arquitetura e no patrimônio histórico. Aqui especificamente na Unicamp nós temos um centro desses, tanto do ponto de vista da aplicação das tecnologias para a fabricação digital, com o Laboratório de Prototipagem e Automação para Arquitetura e Construção, que é o LAPAC, aqui da FEC, como também na área de digitalização 3D e patrimônio, com o trabalho da professora Regina Tirello. Ou seja, quer dizer que embora não generalizado, mas há também já uma preocupação na formação desse pessoal. Exatamente, acho que isso já é uma coisa que a gente ainda não tem a mesma tradição que existe na Europa, por exemplo, mas nós já estamos formando profissionais capacitados para trabalhar nessa área. Professora Gabriela Celeni, queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público ficou muito entusiasmado, tanto com as perspectivas da arquitetura em si, quanto no campo do patrimônio. Então, queria agradecer muito a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esses assuntos que são de enorme interesse também para nós, para a nossa faculdade. E convido então todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira.